Tudo bem, pessoal? Então a nossa terceira aula está começando agora e eu vou mostrar para vocês um pouquinho das principais figuras geométricas, daquelas mais conhecidas. A primeira que está aparecendo agora aqui do meu lado é o retângulo. Qual é a característica do retângulo? Ele precisa ter 4 ângulos retos. Tendo isso, já é retângulo. Então, o que vocês podem ver aqui do lado? Ele tem lados opostos, paralelos, com mesma medida. Então, na hora que eu for calcular o perímetro dele, basta pegar e somar. Vai acabar ficando A mais B, ou seja, 2A mais 2B, que eu posso pôr o 2 em evidência. E a área deles é simplesmente multiplicar as duas dimensões, A vezes B. Agora, se eu pegar esse retângulo e der uma encurtadinha nele, o que vai acontecer? Ele vira aquilo que vocês chamam de quadrado, ou seja, quando falar em quadrado, eu também estou falando em retângulo. Então, aquela mesma coisa do A vezes B, eu faço no quadrado. Só que no caso, o que vai acontecer? Eu vou chamar de lado tanto o A quanto o B, já que eles têm a mesma medida. Então a área vai ser lado ao quadrado e o perímetro é só somar esses 4, portanto 4L. Mas e aquele retângulo meio tortinho assim? Aquele retângulo meio tortinho, na verdade, se chama paralelogramo. Qual é a característica dele? Lados opostos paralelos. Portanto, um retângulo e um quadrado são paralelogramos. E como é que eu vou calcular a área dele? Olha só, vocês estão vendo que aqui no cantinho está surgindo uma figura que, se eu fizer um corte, é um triângulo, que é exatamente o que está faltando lá do outro lado. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar esse triângulo e transpor para lá, como na figura que apareceu um pouquinho abaixo agora, o que eu estou enxergando? Um retângulo. Portanto, eu vou fazer simplesmente base vezes altura e está calculada a área. Para fazer o perímetro já é um pouquinho mais complicado, porque depende da inclinação. Isso vocês vão ver só lá na trigonometria. Olha quem surgiu aqui do meu lado agora, o triângulo. O triângulo ele tem algumas características, por isso eu vou desaparecer um pouquinho da frente de vocês e nós vamos olhar na tela branca o que vai acontecer. Pessoal, este aí é o triângulo, um triângulo normal que vocês estão acostumados a ver, mas a questão é a seguinte: como é que a gente pode realmente provar que aquela área que vocês conhecem, o base vezes altura sobre 2, por que ela é verdadeira? Olha só, gente. Na verdade, toda vez que a gente olha para um triângulo, mesmo que eu comece a mexer com ele aqui, ó, o que dá para perceber? Que ele é sempre exatamente metade de um retângulo. Então vamos pensar uma coisa. Se o retângulo seria só multiplicar base por altura, pela lógica, se o triângulo é metade dele, daí que vem aquele base vezes altura sobre 2 que vocês conhecem. Agora vamos dar uma olhada no triângulo equilátero, gente. Bom, triângulo equilátero, obviamente ele é triângulo, então a área vai ser base vezes altura sobre 2. Mas esse triângulo ele tem uma característica especial. Então, ó, pode ver que eu destaquei aqui um triângulo retângulo dentro dele, e isso é possível. O que vai acontecer? Agora, aqui vale igual ao lado, e a base é lado sobre 2. O meu desafio é descobrir a altura. Se eu estou vendo um triângulo retângulo, o que eu vou fazer? Bom, vou tentar Pitágoras. Então vamos lá. A altura é um cateto. Então, altura ao quadrado, o outro cateto é lado sobre 2 ao quadrado, igual a hipotenusa, que é lado ao quadrado. Ah, vai ficar meio confuso no início, depois já vão ver o que vai acontecer. Então, a altura ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado fica L ao quadrado sobre 4, igual a lado ao quadrado, vamos jogar para lá, e olha só, a altura ao quadrado então vai ser lado ao quadrado menos lado ao quadrado sobre 4. Isso é como se fosse 1 menos 1 quarto, que dá 3 quartos. Então isso aqui dá 3 quartos do lado ao quadrado, e portanto a altura raiz de 3 quartos L ao quadrado. Raiz de L ao quadrado é L, raiz de 3, raiz de 4 é 2. Então daí que vem aquilo que vocês aprenderam no passado, que a altura de um triângulo equilátero
é igual ao lado raiz de 3 sobre 4. Então agora eu vou calcular a área baseado nisso. Ó. Então vou pegar aqui onde estava a área. Ó. A área é igual à base. A base é o lado do triângulo. A altura é o lado raiz de 3 sobre 2. E eu vou dividir por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Ou seja, qual vai ser a área? L vezes L é L ao quadrado. Raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Daí que vem aquela área que vocês aprenderam no passado também. As áreas na matemática, todas as fórmulas, elas não vêm do além, gente. Todas elas têm que ter uma ideia lógica por trás delas. Agora que vocês já lembraram tudo do triângulo, olhem essa figura aqui, o hexágono regular. O que eu consigo perceber? Que ele é formado exatamente por 6 triângulos equiláteros. Então, como é que eu vou calcular a área dele? Simples, eu vou pegar a área de um triângulo equilátero e só botar um 6 na frente. Também é comum aparecer simplificando esse 6 e esse 4, mas eu gosto mais de deixar o 6 para lembrar que eu estou falando de 6 triângulos ao mesmo tempo. Agora vamos olhar essa figurinha aqui, o trapézio. O que está acontecendo? Para o trapézio, ele só precisa ter duas bases opostas paralelas, esses lados aqui dele, não muda nada. Então, vamos pensar uma coisa. Se eu fizer um corte nesse trapézio, dá para enxergar 2 triângulos. Então, eu vou calcular a área de cada um deles e somar. Então, esse B maiúsculo vezes a altura sobre 2, mais aquele B minúsculo vezes a altura sobre 2, quando eu juntar isso tudo, ó, o que vai acontecer? Eu vou botar esse H sobre 2 em evidência e tá aí como é que se calcula a área de um trapézio. O perímetro do trapézio é a mesma situação lá do paralelograma. Eu preciso saber a inclinação dele, trabalhar com ângulos, então isso a gente vai ver só depois lá na trigonometria. E para finalizar essa partezinha, vamos olhar o losango. O que o losango tem que ter? 4 lados iguais e diagonais perpendiculares. Então, toda vez que vocês olham um quadrado, vocês podem dizer que estão olhando para um losango. O que não quer dizer que toda vez que vocês olham para um losango, estão olhando para um quadrado, porque o quadrado tem que ter os ângulos de 90 graus e o losango não é obrigado a ter isso. Mas vamos olhar, então, como é que calcula a área. Só antes, claro, o perímetro, se os 4 lados são iguais, 4L. Como é que eu vou olhar a área desse losango? É simples, gente. Se vocês pegarem e recortarem essa figura, olha o que acontece. Eu consigo transformar ela em um retângulo aonde uma das medidas é igual a uma das diagonais e a outra das medidas é metade da outra diagonal. Ou seja, a área vai ser o base vezes a altura do retângulo, que nesse caso fica diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Aqui foi rapidinho, até porque vocês já conheciam todas essas figuras lá do ensino fundamental. Vocês talvez só não soubessem ainda de onde vem a área de cada uma delas. Então, no próximo vídeo eu vou trabalhar especificamente com o triângulo, e daí tem algumas novidades nele que vocês vão ter que conhecer a partir de hoje, ok? Então, um descansinho, daqui a um pouco a gente volta em outro vídeo.